Bom dia, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 3 de segunda carta a Timóteo, esse canal onde aqui você lê um capítulo da Bíblia por dia, e essa semana muito provavelmente entraremos aí no final das cartas de Paulo. Estamos aqui desde Gênesis, tenho aí quase 4 anos, e a cada dia, né, gente, faz sempre os vídeos de domingo a sexta. E a cada dia o Senhor tem trazido o entendimento da Bíblia completa, do plano de Deus, dessa síntese perfeita, né, dessa sintonia perfeita de toda a Bíblia, né, não somente de textos isolados, mas dos textos completos, de versículos e coisas da Bíblia difíceis de compreender e até mesmo que a gente às vezes deixa passar, né? Que algumas pessoas evitam falar. Então aqui a gente tem tratado sobre tudo isso e é isso. Então, vamos que vamos. Amanhã então finalizamos a segunda carta a Timóteo, as duas, né? E aí passamos para Tito, tem também Filemon, se eu não me engano são as últimas, mas temos que conferir. Vamos conferindo à medida do tempo. Então é isso, quem tá chegando, seja muito bem-vindo. E nós sempre fazemos uma leitura corrida do texto, porque o meu objetivo aqui é esse, né? Temos muitas pessoas na internet falando sobre a Bíblia, falando sobre religião, falando sobre tudo isso, mas eu sentia muita falta de alguém me explicar a Bíblia inteira, não me explicar, né? Mas de trazer o todo da Bíblia, de trazer esse plano inteiro de Deus. Então, estamos aqui desde Reis, né? Eu comecei, na verdade, no Instagram. E é isso, vim pra cá em Reis e fiquei só aqui no YouTube a partir do Novo Testamento. Então, vamos que vamos. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, colocamos diante de Ti este dia, Deus, mais uma semana que se inicia, mais um dia, sabe, Deus, de descanso que o Senhor nos deu, muito obrigada, em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente nele, que nós possamos te sentir em tudo que fizermos, em tudo que dissermos, Senhor. Espírito Santo de Deus, controla o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, para que sejam todos em conformidade com aquilo que te agrada, Jesus. Nós te consagramos, nós abençoamos esse tempo, essa semana, desde já. Colocamos diante de Ti tudo que formos aprender, Deus. Te agradecemos pela Bíblia, pela Palavra de Deus, pela vida de todos esses profetas, apóstolos, mestres, que o Senhor usou para constituir a palavra, a verdade, né? Essa palavra, essa verdade aqui. E assim podemos caminhar sobre a tua revelação, sobre a tua inspiração, sobre aquilo que o Senhor quer de nós. Por isso eu te peço, fale com cada um de maneira individual, que eles precisam hoje para essa semana. Em nome de Jesus, coloco diante de ti essa leitura, que o Senhor cresça e que eu diminua. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer, lembre disto. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos.
São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé. Mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. É isso, gente. Capítulo 3, então, de 2 Timóteo. Eu acho bem interessante que, então, o nosso capítulo e a nossa semana já vai começar falando o seguinte: lembrem disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. E o mais impressionante ainda é que os tempos difíceis descritos aqui não são causados por causa dos tremores, dos terremotos, da fome, né, dessas coisas que inclusive a gente está vendo acontecer aí na Indonésia, enfim, em alguns lugares temos que orar. Aquelas pessoas estão sendo, né, estão passando por um tempo muito difícil, mas nós não podemos dizer que eles estão sendo alvos do castigo de Deus. Talvez você na sua vida hoje não esteja passando por um tremor, por um terremoto, por fome até mesmo, mas você esteja passando por um tempo difícil, um tempo complicado, um tempo onde, né, você, enfim, de alguma forma tem sido difícil. E aqui na palavra é interessante que ela vai falar o seguinte, que esses tempos difíceis são causados por pessoas egoístas, avarentas, orgulhosas, vaidosas, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão seguidores da nossa religião, mas com as ações negarão o verdadeiro poder dela. Muitas das vezes, os tempos difíceis que nós sofremos e vivemos não são por conta dos fatores externos, mas são por conta das pessoas, ou do que nós estamos nos tornando, ou do que as pessoas estão se tornando, entendeu? Não são por conta, muitas vezes, dos fatores naturais, né? Isso também é causado, aliás, pelos próprios seres humanos, que muitas das vezes não têm a consciência de pensar, cara, se eu fizer isso daqui, se eu jogar um lixo na rua, outras pessoas jogando lixo na rua, o dia que a chuva cair, essa coisa vai tá entupida, esse bueiro aqui que fizeram, vai estar entupida e vai começar a transbordar, isso vai prejudicar a minha família, as outras pessoas, os meus filhos. Entendeu? Mas ela, não, eu só quero agora encontrar um lugar para jogar isso daqui, para não ficar aqui segurando isso. Joga na rua.
Aí lá na Indonésia, gente, eu nunca fui lá não, eu fui perto de lá. Mas alguns amigos meus foram e falavam que lá as pessoas... Ai, o que que era, gente? Tipo, gente, lá tipo tem roubo, tem... Não roubo. E mais uma vez, a gente precisa orar por aquele povo, por esse momento, mas também em vários outros momentos, sabe? Porque parece que lá eles são, como é que se diz? Não tá escrito aqui, mas são tipo, não é avarento, é... Ai, eu esqueci, me fugiu a palavra. É tipo, maliciosos assim na questão de cobrar, sabe? Enfim. E aí, no seu trabalho, talvez tenha um chefe, né? Que ele tá sendo duro demais, de coração duro demais. E você, como cristão, talvez também esteja lá e não esteja fazendo uma diferença. Então, tudo começa a partir das atitudes das pessoas. Não é apenas, né? Não é uma causa natural, não é um raio do céu que caiu e, meu Deus, coitada daquela pessoa. Não. Muitas das vezes, eu não falo todas, claro que a gente não vai generalizar, mas muitas das vezes a gente está sofrendo consequências naturais das nossas atitudes ou das atitudes dos outros. E assim o mundo vai caminhando, e o mundo, enquanto não conhece a luz, a verdade, o mundo vai caminhando, ou até mesmo conhece e mesmo assim decide praticar o que é contrário ou não. E aqui Paulo, em seguida, né, a partir do versículo 10, vai virar e vai falar: mas você, Timóteo, você tem feito bem, você tem seguido os meus passos, você tem sido até mesmo perseguido, você tem sofrido os meus sofrimentos, as perseguições que eu sofri, os sofrimentos que eu sofri por conta da palavra de Deus. Então, algumas vezes, nós vamos ter que sofrer, nós vamos ter que nos rebaixar, nós vamos ter que sufocar algumas coisas das quais a gente quer no momento para o bem comum, para nós, para a gente fazer um mundo melhor. Entende? Então, que mais? Deixa eu ver. Então é isso. Não, peraí. Quanto a você, então no versículo 14 ele vai dizer: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram seus mestres na fé cristã. Então, gente, sabe? Então, eu vou ler de novo esse versículo. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Às vezes a gente está lendo a palavra de Deus, a gente está vendo algumas coisas das quais a gente jamais, pensa que jamais faria. Ou se depara assim e fala: isso daí ficou lá para trás, isso daí não é para mim mais não. Era Paulo que tinha que sofrer esse tipo de coisa. Tem coisa que não cabe no nosso contexto, no nosso país, né? Nós não sofremos o tipo de perseguições que eles sofreram ou que algumas outras nações sofrem, mas tem partes no sofrimento de Cristo e de Paulo, né, até mesmo, que nós vamos precisar continuar sofrendo no corpo, na mente, nas atitudes, no engolir aquela palavra dura, engolir aquela, né? Ou às vezes ver que você recebeu um troco a mais e ir lá e devolver, ou mais do que isso, tratar com generosidade e de maneira igual o seu secretário, o seu empregado, seja lá quem for. Ou às vezes, né, fazer o que Paulo fala aqui em várias vezes, tratar o seu senhor, que às vezes está sendo cruel e desumano e injusto com você, mas tratar ele conforme manda a palavra de Deus. Então, dessa forma, gente, só dessa forma, nós vamos conseguir melhorar e transformar o mundo. Porque o mundo, cada dia mais, ele está caminhando para tempos difíceis
no sentido de que as pessoas serão egoístas, orgulhosas, vaidosas, vingadoras, ingratas, desobedientes aos pais, não terão respeito pela religião, não terão amor uns pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlar, violentos, inimigos, cheios, inimigos do bem, traidores, atrevidos, cheios de orgulho. É muita coisa. Isso daqui nem é um rol taxativo, como dizem, né? Não, nem é uma coisa fechada. Dentro disso daqui, ó, se tem várias nuances aí, várias coisas das quais não foram citadas aqui. Amém? Vou acabar por aqui. Então, antes de acabar, eu quero ler o versículo 16 e 17, que vai dizer: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Se você olhar para a palavra de Deus, ver alguma atitude sua que não está condizente, se você aceitar com humildade, mudar e se deixar ser moldada pela palavra de Deus, sabe? Você vai estar agindo da maneira correta. E aí, ó, e é isso que para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, você fazendo isso, você vai estar no caminho certo. Você não fazendo isso, você vai estar participando, sendo parte aí dos tempos difíceis, dos quais inevitavelmente acontecerá, mas que nós não sejamos parte disso, né? Que nós possamos ajudar, contribuir para melhorar o mundo e não para torná-lo pior ou mais difícil. Amém? É isso, não vou me alongar hoje. Deus abençoe, bom domingo. Vá para culto, vá para a igreja, aprender mais com o seu pastor, padre. Deus abençoe, tchau.